Hoje eu vou demonstrar as equações para as componentes retangulares da velocidade e aceleração no movimento circular uniforme. Então aqui nós temos uma trajetória circular, temos um pontinho que está sobre a trajetória. Esse pontinho A, ele possui uma velocidade linear representada por esse vetor verde. E esse vetor ele possui uma componente em y e uma componente em x, tá? Vy e vx. Temos aqui o vetor posição r, que está formando um ângulo θ com eixo x. E esse vetor aí ele possui uma componente em y e uma componente em x. Vamos então chegar nas equações das coordenadas desse pontinho A. Então, através de seno e cosseno. Cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente x sobre o módulo do vetor posição r. Seno do ângulo θ é o cateto oposto y sobre o módulo do vetor posição r. Tá? Então, o x, que é a abscissa do ponto A, vai ser igual a r cosseno, e o y, que é a ordenada do ponto A, vai ser igual a r seno do ângulo θ. Como o movimento é circular e uniforme, e a característica dele é que a trajetória seja circular, e a outra característica é que a partícula, o corpo, ele descreve ângulos iguais em intervalo de tempos iguais. Então, através da definição de velocidade angular, nós podemos escrever a equação número 5, θ igual a ômega t. Note que o ângulo θ ele varia de maneira linear com o tempo t. Ômega é a velocidade aqui, nessa equação, é a velocidade angular. Então, nós podemos pegar essa informação e substituir nas equações 3 e 4. Então, ficará x igual a r cosseno de ômega t e y é igual a r seno de ômega t. Bom, a velocidade em x vai ser dada pela derivada de x com respeito ao tempo. Então, nós vamos aplicar uma regra da cadeia aqui na equação número 6. Temos uma função composta. A derivada de uma função composta é o produto das derivadas que compõem essa função composta, é dada bem pela regra da cadeia. Então, derivando essa função, vai ficar a derivada de cosseno ômega t com respeito a t, ficará menos seno de ômega t, e derivada de ômega t com respeito a t ficará ômega. Essa, então, é a equação da componente x da velocidade, e a componente y da velocidade é dada pela derivada de y com respeito ao tempo. De novo, uma função composta, cujo valor, uma função composta, ela é uma função cujo valor da função depende do valor de outra função. Então, derivada do seno de ômega t com respeito ao tempo vai ficar cosseno de ômega t. Derivado de ômega t com respeito a t vai ficar ômega. Então, essa equação é a equação da velocidade na direção y. A aceleração agora. A aceleração na direção x é dada pela derivada da velocidade na direção x com respeito ao tempo. Então, temos outra função composta. Derivada de seno ômega t com respeito a t vai ficar cosseno de ômega t. Derivada de ômega t com respeito a t vai ficar ômega, vezes o ômega que estava aqui fora, ômega quadrado. Esse sinalzinho negativo é devido à derivada aí, que já foi feita aí nas equações anteriores, tá? Ela surgiu no x, Ela surgiu da derivada do cosseno aqui, ó. Derivada do cosseno vai dar menos seno. Então, ela vai propagar aqui na derivada segunda, tá? Esse sinalzinho vai ser propagado, vai ser conservado aí na derivada segunda, que é a aceleração. Bom, a componente agora y da aceleração é dada pela derivada da velocidade na direção y com respeito ao tempo. Então, derivando aqui o cosseno de ômega t com respeito a t, vai dar seno de ômega t, negativo. Derivada de ômega t com respeito a t, vai dar ômega, vezes ômega, ômega quadrado. Então, tá aí. Tá? As equações, então, 10 e 11 são as equações das componentes retangulares da aceleração no movimento circular uniforme. Nós podemos melhorar essas
as equações 10 e 11, né? Condensá-las. Notem que R cosseno de ômega t é a abscissa do ponto A, ao passo que R seno de ômega, ao passo que R seno de θ é a ordenada do pontinho A. Então nós podemos substituir isso aí nas equações da aceleração. Então a aceleração na direção x vai ficar menos ômega ao quadrado x, né? Esse termo aqui é a abscissa, né, do ponto A, e esse termo é a ordenada do ponto A. Então vai ficar a aceleração y vai ser igual a menos ômega ao quadrado y. A aceleração é uma grandeza vetorial, né? Não tem uma componente aqui em x e em y. Aqui nós vimos que a soma vetorial desses dois aqui no desenho, de uma maneira analítica, a soma vetorial desses dois vai dar aqui a nossa velocidade linear, tá? E a soma vetorial dessas duas componentes aqui da aceleração vai dar essa aceleração resultante, que é a aceleração centrípeta, tá? Então a aceleração resultante ela vai ser igual à aceleração em x mais a aceleração em y. Isso aí é uma soma vetorial, tá? Então, escrevendo essa componente aqui da aceleração em x em termos vetoriais, então vai ficar menos ômega ao quadrado x e chapéu, apareceu um versor e chapéu, né, da direção ali x, menos a componente da aceleração y, ômega ao quadrado y, j chapéu. O j chapéu aí é o versor, né, na direção y, evidenciando então o menos ômega quadrado. Então esse termo dividido por menos ômega quadrado vai ficar x e chapéu, esse termo dividido por menos ômega quadrado vai ficar yj chapéu. A soma vetorial dessas duas componentes vai dar aí o vetor posição r. Note que essa aceleração ela tem sentido oposto ao vetor posição. Então, se nós olharmos o desenho, ela está direcionada, então, para o centro, tá? É uma aceleração centrípeta. Ela mantém, então, o pontinho A na trajetória circular e muda a todo instante a direção e o sentido do vetor velocidade. É isso aí, então, e Feliz Natal!